Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos no discipulado nível 2 e hoje entramos aqui numa ministração muito importante ao meu ponto de vista, que é a fé em Deus. Só recapitulando, irmãos, que o discipulado nível 2 ele é baseado no texto de Hebreus, no capítulo 6, né? Que ele fala sobre o fundamento da doutrina de Cristo. Então lá, quer ver? Vamos abrir, acho que aqui na própria apostila nós encontramos lá, quando a gente tem aqui a ministração da doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 3 diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Aí ele começa aqui os fundamentos, né? Como se fossem os alicerces desse fundamento. Ele fala: não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então aqui no discipulado nível 2 nós já passamos pelas obras mortas, né? Quando estudamos os pecados na área das obras da carne, que está narrado lá por Paulo em Gálatas 5:19, e agora nós estamos entrando aqui nessa parte da fé em Deus. No discipulado nível 2 completo, nós temos 4 ministrações sobre esse tema, fé em Deus. Então nós temos a fé em Deus, que é essa ministração que nós vamos falar, que é uma introdução basicamente à teontologia, que é a doutrina de Deus, é a teologia propriamente dita, é quando se estuda a pessoa de Deus. Então, como você pode estudar a Deus? Deus ele não é como se fosse um cadáver que você pode dissecar e conhecer ali, né, estudando pela observação. Pelo contrário, o estudo sobre Deus vem pela revelação, seja ela bíblica ou até mesmo na área da experiência, né? Então nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. E aí nós temos também no discipulado nível 2, nós não vamos abordar aqui no intensivão, mas nós temos lá também a fé em Deus pela pessoa de Jesus, nós temos a fé em Deus pelas Escrituras Sagradas e temos a fé em Deus pelo Espírito Santo. Então, como nós estamos fazendo aqui um resumo, né, apenas algumas ministrações do seminário, a gente só vai ter essa ministração da fé em Deus, amém? Então abre aí na sua apostila. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Te agradeço pela chance que o Senhor nos dá, a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Pai amado, nos reunirmos nesta casa de oração, nos reunirmos na Tua presença e diante da Tua palavra, Senhor. Nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, porque nós escolhemos o Teu Espírito Santo como fonte de toda a inspiração necessária, como fonte de toda a revelação necessária para que possamos aprender sobre a pessoa de Deus, Pai. Senhor, nós não conhecemos nem a nós mesmos, como poderíamos conhecer a Deus, mas nós estamos aqui, Senhor, e o Senhor está conosco, e a Tua palavra está diante de nós. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toma o Teu lugar de mestre, dai-nos a revelação, Senhor, da Tua palavra, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Queremos falar como Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda oposição a este trabalho, toda oposição a esse ensinamento, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, cerca as nossas vidas, Senhor, com a Tua presença. Cerca nossas vidas com os anjos do Senhor, que têm total liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, os nossos corações, que possamos sair hoje daqui alegres,
possamos sair daqui hoje, Senhor, regozijando por conta da revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, o primeiro versículo que nós temos aí na nossa apostila é João capítulo 4, versículo 33. Amém? Se você puder fazer uma correção aí, ele está tracinho 24, mas na verdade é 33 e 34. Amém, irmãos? Então, teve um erro aí ortográfico, eu preciso corrigir lá nos meus arquivos. Mas João capítulo 4, versículo 33 diz assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, aqui nós encontramos a narrativa daquela mulher samaritana que tem um encontro com Jesus, né? Ela estava lá no poço, tirando água, e na ocasião em que era necessário passar por Samaria, Jesus ele se encontra, ele despede ali os discípulos para que eles vão à aldeia comprar comida, comprar alimentos, mantimentos, e ele se achega até o poço. E ele senta lá no poço para descansar, e ele não tinha ali com que tomar a água, ele não tinha com que pegar aquela água, e ele teve um encontro ali com uma mulher, que a Bíblia não cita o seu nome, mas que nós conhecemos como samaritana. 23, né? João 4, 23 ao 24. E ali aquela mulher samaritana, ela fica impressionada quando Jesus se dirige a palavra a ela. Jesus chega para ela e fala: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher, ela se admira, por quê? Porque Jesus, ele era um rabino, ele era um sacerdote, e ele era judeu. E a Bíblia diz que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Então aquela mulher ficou admirada por Jesus se dirigir a palavra a ela, sendo ela samaritana e mulher. E ali ela faz esse questionamento, fala assim: como você se dirige a mim, sendo eu mulher samaritana e tu judeu? E ele diz: se tu soubesse quem te pedes água, então tu me pedirias e eu te darias da água da vida. E ali aquela mulher fala: Senhor, então você não tem de onde tirar a água. Olha a teologia que aquela irmã estava ali desenvolvendo diante de Jesus. Pastor, você não tem como tirar a água do poço, né? E o poço é fundo. E ali Jesus ele estabelece ali ele libera uma palavra profética. Você conhece o texto, nós não estamos aqui lendo todo o texto, mas ali diz a palavra que ela diz, né, para ele dar aquela água para ela, e ele diz: vai e chama o teu marido, né? Então vai e chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E ele fala: disseste bem, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tem agora não é o seu marido. Então aquela mulher, ela ficou admirada com aquela palavra profética que Jesus liberou, e ela entrou numa discussão teológica sobre onde se deveria adorar a Deus. E ela começa a discutir com Jesus. Ela diz: vejo que tu és profeta, né? E ela diz assim: os judeus eles dizem que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, mas nós samaritanos dizemos que é em Samaria, né? E ali Jesus ele faz essa declaração aqui que nós lemos, João 4, 23: vós adorais o que não conheceis. Olha que interessante, né, irmãos? Quantos de nós hoje, no século 21, adoram aquilo que não conhecem? Jesus ele afirma: vós adorais o que não conheceis.
Mas nós adoramos o que encontramos aí, a necessidade de conhecer a Deus. Como que eu posso ter fé em Deus, ou adorar a Deus, ou desenvolver um relacionamento com Deus, se eu não o conheço? É muito difícil, né, irmãos? É muito difícil. Eu posso até conhecer o presidente eleito Jair Bolsonaro de ouvir falar, né? Conheço, eu sei, já vi a foto dele, talvez possa conhecer um pouco da biografia dele, talvez já ouvi algumas palavras que ele tenha dito, mas eu não tenho relacionamento com ele. Eu não sei o que ele gosta, eu não sei o que eu poderia fazer para agradá-lo. O meu relacionamento com ele é simples, é meramente por uma tradição, por uma especulação de não conhecer a pessoa do futuro presidente da República. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus nós precisamos desenvolver o que? Esse desejo de conhecer a Deus. Irmãos, conhecer a Deus não é uma tarefa de uma vida só, irmãos. Não pense que você vai conhecer a Deus fazendo o seminário Querix. Não pense que você vai conhecer a Deus vivendo a vida inteira na igreja. Conhecer a Deus é algo que vai se estender por toda a eternidade, porque nós servimos um Deus eterno, amém? Mas aqui no âmbito que Jesus estava falando aqui, compartilhando com a mulher samaritana, ele estava falando aqui, querendo trazer uma realidade de conhecimento de Deus que aquela mulher não tinha. Ele fala: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então aqui Jesus, ele trouxe aqui para aquela mulher uma teologia. Ele trouxe aqui para aquela mulher um raciocínio, uma verdade sobre Deus. Deus é espírito, e se você não adorar a Ele em espírito e em verdade, Ele não vai receber a sua adoração, porque Deus, Ele procura esses verdadeiros adoradores. E se Deus procura, irmãos, é porque não está fácil de achar, né, irmãos? Se Deus precisa procurar os verdadeiros adoradores, sinal é que a gente está ainda um pouco longe dessa verdade espiritual. Irmãos, adorar ao Pai em espírito e em verdade é você ter um conhecimento espiritual sobre Deus. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Então, quanto mais você desenvolver a sua espiritualidade com Deus, mais você buscar a palavra com Deus em oração, em jejum, em santificação, mais você terá essa revelação da parte de Deus. Por isso que não o nosso ensino bíblico, é o ensino no corpo eclesiástico da igreja, esse ministério de ensino, ele não é um ministério da razão. Ele não é um ministério da lógica, do raciocínio, ou tem tão pouco somente da informação. Não, o ministério de ensino é um ministério espiritual. Então, Deus, Ele abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos estudar Bíblia e teologia no contexto de espiritualidade, de pedir para que Deus abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender as verdades. Por isso que às vezes, irmão, tem uma palavra sendo pregada e você precisa ficar atento, porque às vezes Deus fala na entrelinha, às vezes Deus usa ali uma única palavra. O pregador ficou 1 hora ali pregando, mas às vezes é uma palavra que ele disse, é Deus falando comigo e com você. Amém? Porque ali o Espírito Santo, ele abre o nosso coração e através da inspiração ele traz ali uma palavra na boca do profeta que está ali ministrando a sua palavra. Amém? Então, conhecer Deus, para ter fé em Deus, nós estamos falando de fé em Deus. O que é fé mesmo, né, irmãos?
Lembra lá no discipulado nível 1, quando nós falamos da fé que vence o mundo? Né? A fé é firme fundamento, a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Das coisas que se esperam, né? E o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, como que você pode ter fé em Deus que você não se vê? Você não vê, irmãos. Você não vê Deus e você... Então a fé que precisa ser desenvolvida, ela vem através do quê? Do conhecimento sobre Deus. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, para ter fé em Deus é necessário conhecê-lo. E o conhecimento de Deus é o principal fundamento da nossa fé. É somente conhecendo o objeto da nossa adoração, ou seja, a pessoa que nós adoramos, a pessoa de Deus, que saberemos como nos relacionar corretamente com Ele e como poder obedecê-lo e adorá-lo. Amém? Como aquela mulher samaritana, ela estava numa discussão aonde que tinha que se adorar, mas quando na verdade Jesus já estava mostrando para ela que isso pouco importa, porque Deus ele procura os verdadeiros adoradores, não se é em Jerusalém, se é em Samaria. E hoje, graças a Deus, né, nós temos essa compreensão de que nós não precisamos necessariamente estar no templo igreja, né, instituição igreja, para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus no banheiro, você pode adorar a Deus no ônibus, você pode adorar a Deus no trânsito, você pode adorar a Deus na cozinha, desde que você tenha o espírito quebrantado, que você realmente adore ao Pai em espírito. Amém? Glória a Deus. Não que não seja importante os louvores na igreja, não que não seja importante congregar, né, na igreja. Isso aí nós já partimos do pressuposto que você está no discipulado nível 2 e que você já entende que é necessário, né, irmão? Senão daqui a pouco vai falar, não, o pastor disse que eu não preciso mais ir para a igreja. Aleluia. Não, o pastor disse que eu posso adorar a Deus no banheiro, então eu vou ficar lá no banheiro adorando a Deus. Amém? Venha para a igreja adorar ao Senhor na comunhão dos santos, porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. Amém? Então, irmãos, o primeiro princípio da fé em Deus é o princípio da criação, né? Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? A Bíblia, irmãos, é interessante nós aprendermos isso. A Bíblia, ela não faz questão de provar a existência de Deus. Você não encontra na Bíblia grandes argumentações para provar ali alguns debates, alguns argumentos para provar a existência de Deus. Nós não encontramos isso na Bíblia. Então, quando você começa no versículo 1, você já parte do pressuposto que Deus existe. A Bíblia ela já coloca a existência de Deus como um fato inquestionável. O primeiro versículo já diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Ele não explica que existe um Deus, que Ele é o Criador, que Ele está na origem do universo, que Ele não tem começo nem fim. A Bíblia não começa falando a descrição sobre Deus, querendo fazer uma teologia sobre Deus. Não, já começa já pressupondo que Deus existe, ponto final. Olha, criou Deus os céus e a terra. Amém? E Jesus, mas Deus ele também se revela através da sua palavra, né? Embora a verdade da existência de Deus seja aceita pela fé, essa fé se baseia numa informação confiável, que é a inerrante palavra de Deus. Então, quando nós falamos a palavra Deus, é uma palavra muito, muito genérica, né? Porque a Bíblia diz até que o Deus deste presente século cegou o entendimento do incrédulo, se referindo a Satanás como Deus, né? Nós encontramos até uma vez, minha sogra me fez um questionamento, que ela estava lendo lá o livro de Êxodo, e quando ela leu que Deus estava enviando Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés ali argumenta com Deus, dizendo: olha, mas eu não sei falar. E aí Deus fala para ele: olha, eu vou levantar Arão, o seu irmão, e ele vai ser para ti como profeta, e tu será para ele como Deus. Né?
Não sei se você se lembra desse questionamento que você me fez. Eu falei assim, como assim? Né? Deus está chamando Moisés de Deus, está falando que Deus é Moisés, que Moisés é Deus, né? Deus com letra minúscula ou com letra maiúscula? Irmãos, no hebraico e no grego não existe esse negócio de letra minúscula e letra maiúscula, né? Até depois, posteriormente, um grego moderno até começou a ter ali o alfabeto maiúsculo e minúsculo, mas principalmente no hebraico não tem isso, minúsculo e maiúsculo. Então ali a palavra Deus é Elohim. Elohim é a palavra dada para Senhor, para deuses do pagãos, né? Elohim é uma palavra que dá uma ideia de senhorio e não simplesmente de o Deus do universo, né? O Deus de Israel. Tanto é que os israelitas eles não falam o nome Deus, né? Hoje nós não vamos entrar aqui na questão dos nomes de Deus, mas só para efeito de curiosidade, nós encontramos muitos nomes dados a Deus, né, na Bíblia, como por exemplo Adonai, o próprio Elohim, né, nós temos o Eloá, né, Eloá é um nome de Deus, é o singular de Elohim. Nós temos El Shaddai, nós temos Jeová Rafá, nós temos uma série de nomes dados a Deus que traduzem ali as obras de Deus, né? Que ali representam as obras que Deus é, o que Deus é. E aí o nome mais que aparece como sendo o nome de Deus, na verdade, é um tetragrama que os judeus não ousavam pronunciar, porque dizia lá no Antigo Testamento, na lei, né, nos 10 mandamentos, que não podia falar o nome de Deus em vão. Então eles já temiam esse mandamento e não falavam o nome de Deus. Então esse nome que aparece lá, que é traduzido no nosso português lá como eu sou, né? O eu sou o que sou lá no próprio Êxodo, é o tetragrama YHWH. É um tetragrama, são 4 consoantes, né? Então é muito difícil de você pronunciar consoantes, né? Sem ter a gente daqui do Ocidente, nós não temos tanta facilidade, né, para pronunciar. Agora os orientais já tem um pouco mais, né? Russos, né? Enfim, eles já tem mais essa questão da consoante. Mas aí esse nome se perdeu, né, na tradição, e não se sabe hoje ao certo a pronúncia correta desse nome, né, desse nome de Deus. E ali foi se aportuguesando, né, foi transliterado para Iavé, esse tetragrama, e hoje nós conhecemos como Jeová também, né? Em algumas traduções bíblicas. Hoje as traduções modernas já traz como Senhor, né? Nem coloca Iavé e nem Jeová, mas tem algumas ainda, versões um pouco antigas que colocam Jeová. Por isso que temos os testemunhas de Jeová, né? Porque o nome de Deus é Jeová, mas na verdade o Jeová é uma aportuguesação, né? Não sei nem se existe essa palavra, né? Mas quando a gente eu não consigo nem falar o que eu estou querendo dizer, mas você está me entendendo. Quando você quer aportuguesar uma palavra impronunciável. Então Jeová é só uma maneira de falar que o nome de Deus é Deus. Mas quando na verdade a palavra ela revela a essência de Deus. Amém? E esse Gênesis 1:1, que é no princípio Deus criou os céus e a terra, é interessante, porque a palavra no hebraico é Bereshit bara Elohim. E essa palavra bara significa que Deus ele criou o universo, a existência a partir do nada. Então Deus ele é o Criador, ele é capaz de criar algo a partir do nada. Nós precisamos, até alguns até que dizem que nada se cria, tudo se copia, né? E isso é verdade, nós precisamos de uma matéria-prima para produzir algo, né? E quando Deus não precisa. Então, um dos princípios da fé em Deus é que Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então vamos em frente. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Como que a Bíblia revela Deus, né, para nós conhecermos um pouquinho mais? Então, na teologia nós temos esses atributos separados em 2 categorias. A primeira é os atributos incomunicáveis de Deus. O que significa
esses atributos incomunicáveis? São características que Deus possui, que Ele não compartilha com ninguém. São características que está em Deus, são atributos que estão em Deus e que Ele não compartilha com o ser humano e com nenhuma das suas criaturas. Então são coisas que só Deus pode ter. Esses são o que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus. Amém? Então vamos passar aqui rapidamente. Hoje é só uma pincelada. É óbvio, né, que nós não temos aqui tempo para trazer todas as referências bíblicas, trazer todos os embasamentos, mas aqui nós temos pelo menos o significado desses atributos. Amém? Então o primeiro atributo se chama aceidade, que consiste em derivar a sua existência de si mesmo, ou seja, existir por si só. Então, é um atributo que só Deus tem. Deus, ele existe por si só. Diferente, por exemplo, dos anjos. Os anjos só existem porque Deus os fez, né? Porque Deus existe, Deus os fez. Nós só existimos porque Deus assim nos deu o fôlego de vida e que também os nossos pais tiveram ali uma ação direta na nossa existência. Se eles não tivessem se relacionado sexualmente ali, tendo ali a questão da criação ali, né, biológica, né, nós nunca viríamos à existência. Então, nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos de algo para existir. Deus não. Deus, ele é o único ser que ele existe por si mesmo. Então na teologia se chama de aceidade. Amém? Então, se você puder ir anotando as perguntas aí, não é tão fácil, né, de explicar Deus, né? Tem até uma música que ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus, não é fácil explicar Deus, mas são conceitos teológicos que muitas pessoas, muitos outros homens e mulheres de Deus já pensaram sobre isso e chegaram em algumas conclusões. Como eu tenho dito, que a igreja não começou agora, né, irmãos? Nós já temos 2000 anos de história, né? Então muitas pessoas já pensaram sobre Deus e já desenvolveram essa teologia de entender Deus. O segundo atributo é a imutabilidade, que é a qualidade de não ser capaz de se alterar. Então, né, até falei na última ministração da síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmãos, você não tem esse atributo. Você não é imutável. Eu não sou imutável. Por mais que tenhamos muita convicção em determinada coisa, ou em determinada atitude, ou em determinado pensamento, nós somos mutáveis, porque o único que não pode mudar é Deus, né? Nós temos alguns textos que embasam essa teologia, né? Alguns lá, até o próprio Tiago, que fala que Deus não muda, porque se isso acontecesse, sofreria, o mundo não existiria, ia sofrer um colapso ali, né? Tiago, ele fala algumas coisas nessa linha, nessa direção. Então, um atributo incomunicável de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Irmãos, a gente pega alguns problemas, vamos dizer assim, teológicos, que as pessoas às vezes desenvolvem. Por exemplo, eu falo assim, pastor, mas você está dizendo que Deus não muda. Como que então nós explicamos alguns versículos bíblicos que falam, por exemplo, que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, lá em Gênesis 6? Como que eu posso entender então se Deus não muda? Irmãos, Deus ele precisa para ele se relacionar com um ser inferior a ele precisa expressar determinadas características que são inferiores a ele próprio, para que cheguem no mesmo nível do receptor, né? Daquele que está se relacionando. Como, por exemplo, você não ensina conta de dividir para o seu cachorro. Você nunca parou para ensinar conta de dividir lá para a Judy, Bianca,
né? Porque certamente ela não iria compreender absolutamente nada. Mas quantas vezes você já não se ajoelhou na frente dela e começou a brincar com ela, fazendo carinho debaixo do queixo dela, né? Pegando o brinquedo e jogando para ela ir correr atrás e buscar, né? Você está o quê? Se relacionando. E para você se relacionar com a sua cachorrinha de estimação, você precisa o quê? Usar uma linguagem que a sua cachorrinha vai entender. Amém? Então, quando nós encontramos algumas coisas nesse sentido, Deus se arrependeu de fazer um homem sobre a terra. Irmãos, isso é chamado de antropomorfismo. O que significa isso? Significa que nós não podemos atribuir características humanas a Deus. Deus, ele não tem sentimentos como o homem, de arrepender-se. Então essa linguagem utilizada no arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra, é uma linguagem que traz ali, na verdade, uma mensagem por trás disso. Porque Deus, ele chama a existência, ele anuncia o fim desde o princípio. Então, antes da queda do homem lá, antes do Gênesis lá desse texto, do Gênesis 6, Deus já lá no Gênesis, na criação lá no jardim, ele já tinha anunciado que Jesus viria e pisaria na cabeça da serpente. Então ali ele já sabia das questões de pecado, e ele já sabia que o homem iria pecar. Mas vamos com calma, não vou entrar tanto assim nessas questões para a gente não confundir tanto a cabeça e não surgir perguntas que vão sair do nosso contexto. Mas a imutabilidade de Deus fala sobre essa capacidade que ele tem de não mudar. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Outro atributo incomunicável de Deus é infinitude. A infinitude pode ser tratada em dois aspectos. Um, em relação à sua eternidade, que é aplicada ao tempo. Então Deus, ele é infinito quanto a sua em relação ao tempo, ele nunca acaba, né? Não vai envelhecer. E também ele é infinito em relação à sua a imensidão, né? Aplicada ao que? Ao espaço. Então Deus, ele não tem, não dá para mensurar o tamanho de Deus e nem o tempo de Deus, né? Não dá para ser como nós, né? Nós conseguimos mencionar quantos anos nós temos de existência e aonde em qual número de calça nós cabemos, né? Alguns cabem no 38, a Bianca já não cabe no 38 já faz um tempinho, né? Antes ela cabia até no 36, né? Agora já faz um tempinho que ela não cabe no 38, graças a Deus por isso, tá? Saudável, feliz, abençoada, amém? Mas Deus, ele não cabe, não tem um espaço que caiba a Deus. Nós não podemos falar que Deus habita no templo de Salomão. Nós não podemos falar porque a Bíblia diz que os céus é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Não dá para dimensionar o tamanho, não dá para pegar uma régua e medir Deus, e nem o tempo da sua existência. Então isso é uma característica exclusiva de Deus, a sua infinitude. Ele é eterno e ele é imenso. Amém? Aqui tem um atributo interessante, a simplicidade. Deus, ele não é constituído de partes. O ser de Deus é idêntico aos seus atributos. O que isso significa? Nós não somos simples. Amém? Você não é simples. Você é feito de partes. Você tem órgãos no seu corpo, você tem nuances da sua alma, de sentimentos, de personalidades, e você tem até partes espirituais, amém, irmãos? Nós vemos na Bíblia falar de abrir os olhos do Espírito, nós ouvimos falar de como se tivéssemos órgãos também espirituais, né? Exercitando o nosso corpo espiritual. A Bíblia fala de um corpo espiritual, mas Deus não. Deus, ele não tem partes. Deus, ele é simples. E isso faz
a gente pensar, irmãos, numa coisa muito interessante. A palavra de Deus é tão profundo, né? A palavra de Deus é tão profunda que nós podemos, os maiores teólogos, passar a sua vida inteira estudando a palavra de Deus, estudando as Escrituras Sagradas, e eles vão terminar a sua vida e não vão descortinar todas as questões, tudo que é relacionado a Deus, tudo que existe relacionado a Deus. E ao mesmo tempo, Deus é simples, que até uma criança é capaz de compreendê-lo na essência do seu ser. Deus, Ele é simples, amém, irmãos? Isso para nós é uma grande alegria, uma grande esperança, que Deus, Ele escolheu se revelar na sua simplicidade também. Deus, Ele é onipotente. A onipotência é a qualidade de ter a capacidade de fazer qualquer coisa existir. Ou seja, Ele pode todas as coisas. Cabe na sua mente, irmão? Na minha não cabe ainda não. Eu não consigo pensar nesse tipo de coisa. Quando eu olho para Deus, eu não consigo nem chegar nas margens, né? nem na superfície pensar em Deus, do que é Deus, porque Deus, Ele é onipotente, irmãos. Ele pode todas as coisas. Às vezes a gente tem tão pouca fé, né? Que a gente limita às vezes o agir de Deus. A gente às vezes não consegue acreditar que Deus, Ele é capaz de fazer algo. Ai, pastor, mas é câncer, né, pastor? Aí Deus pode até curar uma gripe, né? Pode até curar uma alergia, mas câncer, pastor, aí é muito difícil, né? A Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil para Deus. A grande questão é saber se Deus quer ou não fazer, se Deus vai ou não fazer, porque Ele faz se Ele quiser, né? Por que Deus cura uns e não cura outros? Não sei, tem que perguntar para Ele, né? Tem que perguntar para Ele. O que eu sei é que Deus pode, Ele pode todas as coisas. Ele é o onipotente, Ele é o El Shaddai. O El Shaddai significa todo-poderoso. E no grego é Pantocrator, que aparece também no Apocalipse, se referindo a Cristo, chamando Ele de todo-poderoso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso. Então, Ele pode fazer você andar sobre o mar, sobre as águas? Pode, né? Ele pode fazer você, sei lá, ser arrebatado? Pode. Ele fez com Filipe, ele fez com Enoque, ele fez com Elias, ele pode, o que Ele quiser, porque Ele é onipotente. Então, irmãos, tira a sua ideia de que a luta é de Deus contra o diabo. Não existe luta de Deus contra o diabo. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O diabo é uma criatura criada, limitada, que até mesmo quando ele teve lá aquele problema lá com Jó, né, que ele fez tudo o que fez com Jó, Deus estabeleceu o limite. Não, você toca, mas não toca na vida dele, faz até aqui. E o diabo teve que obedecer, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Amém? Onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a onipresença é que Deus tem alguns pensamentos um pouco errados aí por aí, que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem uma doutrina que não é cristã, que eu não me lembro o nome agora, mas que fala que tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Então se você vê ali um animal ali, aquilo é Deus. Você vê ali uma planta, aquilo é Deus. Quando na verdade Deus é uma pessoa, tá, irmãos? Deus, ele não é a sua criação. A criação foi feita por Deus. Então Deus, ele está fora da criação. Deus, ele é o Criador. Então, quando nós falamos da onipresença, aí você vai me perguntar assim, pastor, então quer dizer que Deus, ele também está no inferno? Se Deus está em todos os lugares, né? Irmãos, a resposta é bem simples. Deus, ele pode estar pela capacidade de poder estar. Compreende isso? Ou ficou muito difícil agora? Né? Você fala assim, Deus ele está no inferno?
Eu particularmente, eu não creio que seja da vontade de Deus estar no inferno, porque não tem muito o que ele fazer lá, né? Ele não teria muito prazer em estar no inferno. Mas ele pode estar no inferno? Pode. Então, a onipresença dele não é que ele está em todos os lugares, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, se ele quiser. Amém? Então, esse é um conceito para nós conseguirmos compreender isso. Então, Deus ele pode estar aqui nessa igreja e pode estar na igreja ali da frente ao mesmo tempo? Pode. Por quê? Porque ele é onipresente e ele tem a capacidade de estar presente. Então, por exemplo, Jesus ele ressuscitou, amém, irmãos? Jesus ressuscitou. Jesus ele ressuscitou em corpo, amém? Toca aqui, Tomé, lembra? Ele ressuscitou em corpo, um corpo glorificado, mas em corpo. Ele sendo Deus, ele é onipresente. Então ele pode se manifestar em corpo hoje aqui e ao mesmo tempo estar se manifestando em corpo lá na Europa, lá na Alemanha, porque ele é Deus. Amém, irmãos? Então Deus ele pode falar com o Jefferson e ao mesmo tempo falar com a Isilda, porque ele é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente. Não significa que o tempo todo ele está falando com o Jefferson e o tempo todo ele está falando com a Isilda. Inverti as mãos aqui, mas não tem problema. Mas se ele quiser fazer isso, ele pode fazer isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. A onisciência é deter todo o saber tudo o que se pode conhecer, incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. Então Deus ele é onisciente, ele consegue saber todas as coisas. Então, irmãos, às vezes a gente pensa muito querendo colocar Deus no nossa régua de tempo, e quando Deus não está no nosso tempo, Deus ele não está sujeito ao nosso tempo. Então a gente pensa passado, presente, futuro como sendo algo como que se Deus sabia que eu ia pecar lá na frente, então por que Deus permitiu, né? Até surgiu uma pergunta como essa. Deus ele está fora do tempo, ele não tem necessidade de ficar manipulando as coisas. As coisas criadas por Deus já estão sujeitas à lei de Deus. Então, por que nós existimos? Porque nós respiramos, porque o nosso sangue corre nas nossas veias. Isso já é uma sujeição do nosso corpo físico a Deus. Deus ele estabeleceu que fosse dessa maneira. Então, irmãos, Deus ele sabe, irmãos. É muito mais fácil nós nos apoiarmos nesse atributo incomunicável de Deus, pensando sempre que para Deus só existe o agora, porque o agora para Deus é o que você está vivendo agora. Então se você agora se voltar para o Senhor, se você agora confessar os seus pecados, se você agora amar a Deus de todo o seu coração, você vai encontrar um Deus que conhece todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não precisamos ficar raciocinando nesse contexto, porque Deus ele é soberano. Existe discussão teológica para muito aí, irmãos, tá? Os arminianos vão na linha do livre-arbítrio, né? Enquanto os calvinistas vão na linha da soberania, né? Da predestinação. Então nós precisamos tão somente crer que Deus sabe. Então se você está passando por uma aflição, Deus sabe. Amém, irmãos? Deus não está indiferente. Deus sabe, Deus conhece a sua aflição, seus sentimentos, sua dor. E os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus ele compartilha com as suas criaturas. Então nós temos aí uma lista aí bem curtinha, mas que fala sobre coisas que estão em Deus, que ele pode compartilhar conosco, que é o conhecimento, a bondade, o amor, a santidade, a justiça, a verdade, a soberania e a vontade.
né? Então esses são os atributos comunicáveis de Deus que nós podemos ter acesso, né? O que a gente pode falar aqui é sobre a questão do amor ágape, né? Que nós já falamos até bastante sobre isso, que é o amor sacrificial, né? É um amor que Deus compartilha conosco, é um atributo comunicável de Deus, Ele compartilha conosco. Então eu e você, nós podemos amar como Deus, amém? Nós podemos ter o conhecimento como Deus, é claro, né, irmãos? Dentro do nosso contexto de limitação, né, humana, mas Deus, Ele pode nos revelar. Nós encontramos tantos testemunhos aí de homens e mulheres de Deus que receberam revelações muito profundas sobre céu, sobre inferno, sobre as regiões celestiais, sobre os anjos. Nós vemos assim revelações de conhecimento que Deus, Ele compartilha com o ser humano, amém, irmãos? Então nós estamos vendo os últimos dias da igreja nessa terra, e são dias de revelação abundante, tá, irmãos? Claro, a revelação bíblica é a base, né? A revelação bíblica ela foi fechada, né? O cânon bíblico ele foi fechado, né, nos 66 livros da palavra, da Bíblia que nós temos hoje, mas ainda hoje o Senhor ainda opera profeticamente, trazendo revelação ao homem, amém? Glória a Deus. Então esses são atributos. A santidade, pastor, eu não consigo, né, vencer aquele pecado. Consegue, porque é um atributo comunicável de Deus. Ele compartilha da santidade dele com você e comigo. Então nós podemos sim dizer não ao pecado, a bondade, né, a justiça, a verdade, enfim, esses atributos comunicáveis nós precisamos buscar. Tem muito a ver com os frutos do Espírito, né, que nós estudamos na última ministração. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém, irmãos? Então você ainda não sabe nem quem você é como filho de Deus. Imagina, irmãos, quando Deus se revelar para a humanidade, né? Todas as criaturas, sejam anjos, sejam principados, potestades, e aí vai ter os filhos de Deus. Não existe outra criação, não existe outra criatura de Deus que vai ter esse status, que vai ter essa possibilidade de ser, né? Sermos filhos de Deus, irmãos, é uma dádiva que um dia nós saberemos e o conheceremos como dele somos conhecidos, como ele verdadeiramente é. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, amém? Enquanto nós ainda não temos essa possibilidade clara de conhecer a Deus, temos que ter o quê? Uma fé inocente. Por isso que Jesus, ele fala acerca das criancinhas, né? Ele fala que, depois a gente vai ler aqui em Mateus 18, mas aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 21, ele diz assim: na mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, irmãos, se nós olharmos no contexto da igreja, não são muitos os sábios que são chamados, não são muitos os doutores que são chamados, mas Deus ele escolheu revelar os mistérios de Deus aos simples, às criancinhas. Quando ele fala aos pequeninos, ele está falando de pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não têm a arrogância de possuírem o conhecimento, né? A Bíblia, Jesus certa vez disse para os fariseus, disse assim: se vocês fossem cegos, então eu poderia curá-los, mas como vocês dizem que podem ver, então vocês morrerão nos seus pecados, né?
Então a melhor coisa que nós temos a fazer, irmãos, é nos humilhar diante da presença de Deus e às vezes dizer assim mesmo, com todas as letras: não sei. Né? Não é porque eu sou um pastor, que eu sou um ministro de ensino da palavra de Deus, que eu sou obrigado a dar todas as respostas, né? Pastor, por que Deus fez isso na minha vida? Irmão, eu não sei. Você precisa perguntar isso para Ele, ter relacionamento para Ele. Você é um pequenino? Talvez Deus vai se revelar para você, porque aprove ao Senhor se revelar para os pequeninos. Mateus 21:16, ele diz assim: disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste um perfeito louvor. Então ali é aquela entrada triunfal, né? Que Jesus vem montado no jumentinho, e ali as crianças, os simples, o povo, jogava ali os ramos, né, no caminho de Jesus e clamavam dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ali os fariseus acharam aquilo um absurdo. Disseram: Senhor, você não se incomoda? Você não está vendo? Olha o que eles estão dizendo, estão te chamando de Deus. E aí Jesus diz: não ouvistes, né, que da boca dos pequeninos vem o mais perfeito louvor? Então a fé inocente é acreditar por acreditar, irmãos. É claro que parece até contraditório quando nós falamos que a fé em Deus vem pelo conhecimento de Deus, mas, irmãos, a fé vem pelo conhecimento acompanhado da inocência, acompanhado da simplicidade. Porque se eu for simples, Deus vai se revelar para mim. Se eu for como uma criancinha, então o reino de Deus pertence a mim. Mateus 18, versículo 2 a 4 diz assim: e Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então aqui, irmãos, nós encontramos até a realidade de uma hierarquia, né? Uma realidade de uma divergência, de um posicionamento no reino de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Sim, Ele não faz acepção de pessoas quando se fala no contexto da salvação. Deus, Ele salva o pobre, o rico, o negro, o branco, o ruivo, o japonês, o chinês. Deus salva todos, indistintamente, né? Não faz acepção de pessoas, mas nós receberemos a recompensa segundo o nosso galardão. E aqui Jesus está nos ensinando esse princípio da humildade, de dizendo que se aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino de Deus. Então haverá maior e haverá menor, irmãos, no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então cultivar a fé inocente, irmãos, isso daí é um problema dentro do meio acadêmico, é um problema dentro do meio dos intelectuais da fé, porque acaba se tornando algo de tipo soberbo, irmãos. Porque eu entendo dessa maneira a Bíblia e eu estou certo, o resto está errado, né? E acaba tendo essa questão herética. Isso é uma característica de heresia. Lembra que nós falamos da questão do adicionar, né? Das operações matemáticas, né? Para identificar uma heresia. É isso, irmãos. Eu nunca posso me ensoberbecer ao ponto de achar, porque eu tenho o conhecimento até a revelação, ainda que Jesus me apareça. Amém, irmãos? Ainda que Jesus me apareça e me ensine, porque assim Ele fez com Paulo. Amém? Paulo disse que não foi buscar conhecimento e informação com os apóstolos, mas o próprio Jesus o deu a revelação. Tanto é que lá no episódio do 1 Coríntios 11, quando fala da ceia, ele fala: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Paulo não estava lá no dia que Jesus foi traído, em Lucas 22. Paulo, ele estava muito depois, né? Tempo depois, e Jesus ensinou para ele acerca da ceia do Senhor, né? Então,
Nós precisamos sempre cultivar a fé inocente e não desprezar o desejo por conhecimento de Deus. Amém? Você não precisa ser um conhecedor vazio. Amém, irmãos? Um conhecedor cheio de conhecimento e oco de relacionamento e amor e sentimentos. Os sentimentos ele fluem da inocência. Então, cultivar a fé inocente também vai nos fazer nos aproximar de Deus e receber aí dele as revelações. Irmãos, conclusão: se Deus não é conhecido e não pode ser, se Deus não é conhecido, ele não pode ser obedecido. Como que eu vou obedecer a Deus se eu não sei o que ele pensa e o que ele quer? Porque a obediência é sempre baseada sobre o conhecimento, né? Se você não sabe que passar no farol vermelho você vai tomar uma multa de R$500, sei lá, como que você vai saber? Você vai passar no farol, né? Você não sabe. Agora, se você souber que ali tem um radar, aí você já vai tomar muito cuidado e não vai desobedecer aquela regra. Quando a alma é abençoada com o conhecimento de Deus, ela descobre que o conhecimento é a vida, irmãos. E a vida é poder. E quando se tem poder, quando se tem esse conhecimento, você pode tomar atitudes, você pode tomar ações baseadas no conhecimento. Por isso que Deus, irmãos, isso é muito sério. Deus vai nos julgar segundo os nossos conhecimentos. Amém? Se você sabe qual é a vontade de Deus e não pratica, por isso que Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante à onda do mar. É semelhante a alguém que vai e se contempla no espelho e logo se esquece de como é. Então a palavra de Deus ela precisa ser o quê? Praticada, porque nós seremos julgados. E por isso que a Bíblia diz que os mestres terão maior rigor no seu juízo, porque nós estamos aqui ensinando. Então, enquanto eu estou aqui falando para você, eu também preciso viver aquilo que eu estou pregando. Eu estou pregando para você e estou pregando para mim também, né? Porque as minhas palavras, que ora me condenam, ora me elogiam, também podem vir e me acusar segundo a minha própria palavra. Amém? E para finalizar, João 17:3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E a vida eterna é esta, irmãos. Ele está falando aqui, João, que a vida eterna está pautada no conhecimento de Deus. E a vida eterna é essa, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como aquele que tu enviaste. Então, irmãos, nós precisamos amplificar a nossa fé em Deus. Amém, irmãos? Amplificar. Como eu disse, a fé ela vem pelo conhecimento, mas também a fé vem pela inocência, e nós precisamos buscar a cada dia buscar essa comunhão com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.